Um menino ficou em coma por 6 longos anos. Ao acordar, confessa algo terrível sobre sua mãe. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. Tudo parecia felicidade quando o pequeno Samuel acordou de um longo coma que o havia privado de uma fase feliz de sua vida. Seus pais ficaram maravilhados com tal milagre, mas toda a equipe médica ficou paralisada ao ouvir o menino gritar para que afastassem sua mãe para longe. O que confessou depois disso foi realmente terrível. Momentos que o pai mais tarde não hesitou em enfrentar a mulher que por muitas vezes jurou amar aquele pequeno. Quando tudo começou, os pais de Samuel levaram ao pronto-socorro, pois há poucos dias seu filho tinha terríveis dores de cabeça e não deixava dormir. Com o passar do tempo, seu desconforto foi se intensificando gradativamente. Seu corpo não reagia e, infelizmente, ele não conseguia mais andar. Seus pés e mãos começaram a se dobrarem e os médicos confirmaram aos pais o que suspeitavam. Seu filho estava sofrendo de uma doença terrível que afetava seu sistema nervoso e não puderam evitar que a situação piorasse. O seu filhinho, com o passar dos dias, já não podia se movimentar e com o tempo deixou de reconhecê-los. A mãe só chorava cada dia que passava e não conseguia imaginar o que estava acontecendo com seu filho. O pai, apesar da tristeza que o oprimia, não deixou nenhum dia de visitar todos os centros médicos e buscar mais opções para o filho pequeno, porém ainda não conseguiu encontrar absolutamente nada. Os meses se passaram e Samuel ficou em estado vegetativo. A estranha doença que o consumira por completo, e ele era um garotinho de apenas 6 anos, acamado e sem qualquer esperança de uma recuperação rápida. Os pais não conseguiram evitar a dor de ver uma criança prostrada na cama e os médicos apenas confirmaram que Samuel iria passar a vida assim, visto que a capacidade mental que ele tinha era de uma criança de 5 meses. Assim se passaram 6 longos anos. O menino tinha 12 anos, metade da sua vida havia sido passada na cama. Apesar de ter permanecido nesse estado por muito tempo, o pai não parava de apoiá-lo, vindo conversar com o filho todos os dias. Era grande a sua esperança para a recuperação do filho, pois Rosane, a mãe, ficava muito mais triste e deprimida cada dia que passava. Esta tinha grande ressentimento em seu coração pelo que aconteceu com seu único filho. Sentia que a doença deles havia roubado a felicidade que antes tinham como família. Foi assim que um dia a mulher se aproximou dele, depois de olhar para ele com nojo durante muito tempo, decidiu se aproximar e dizer ao filho o que realmente sentia. É um obstáculo em nossas vidas. Espero que um dia pare de respirar e que seja logo, pois não suporto ver como seu pai te ama e me deixa de lado. A partir deste momento, Rosane deixou de visitar o filho, pois a dor que sentia se confundia com o ódio. Tudo isso fazia com que a mulher não tivesse vontade de continuar a viver. Em muitas ocasiões tentou fugir desse mundo, e isso aconteceu na frente de Samuel, que apesar de estar em estado vegetal, podia observar tudo ao seu redor. Seu marido também conseguiu detê-la, levando imediatamente a um centro médico onde ela teve que ficar internada, pois ela não estava bem mentalmente. Com o passar do tempo, os pais de Samuel, aos poucos, retomaram suas vidas, sabendo que não podiam fazer mais, e foi assim que os dois retomaram o trabalho e colocaram algumas pessoas aos cuidados da casa e do filho. Samuel só observava como essas pessoas o tratavam e até ficava olhando para ele por um longo tempo, seu estado físico e seu corpo. No entanto, um dia uma jovem chamada Paula, que estava a cargo de limpar o quarto de Samuel, e ele sempre se encontrava em sua cama, começou a observá-lo e pôde notar expressões em seu rosto que o garoto parecia tentar dizer algo. Ela, muito surpresa, se aproximou dele para observá-lo. Cuidadosamente, quando viu que ele estava tentando falar com ela, ela não pôde deixar de gritar, porque por 6 longos anos o pequenino nem mesmo conseguia se mover ou alimentar-se de forma normal. Quando os pais chegaram em casa, a jovem contou o que havia acontecido e eles imediatamente foram ao quarto do filho e observaram com atenção. Conseguiram perceber que ele estava consciente e isso os encheu de muita esperança.
Depois de muitos anos, foi gratificante saber que seu filho ainda estava com eles. Imediatamente decidiram levar seu filho a um centro médico, onde ele foi hospitalizado, até que os médicos finalmente puderam se comunicar com ele, mas o que ele disse os deixou completamente assustados. Suas primeiras palavras foram que afastasse sua mãe para longe dele, porque ela não queria que ele estivesse vivo, porque ela mesma havia lhe contado um dia. O pai do menino ficou espantado ao escutar isso e não hesitou em enfrentar a mulher, que não parava de chorar e pedir desculpas ao filho. Porque no momento em que ela proferia aquelas palavras terríveis que sempre a atormentavam, não estava mentalmente bem, mas agora, muito depois de ter feito a terapia, a mulher tinha entendido que ela sempre amaria seu filho e que tudo isso tinha sido apenas um estágio de desespero por tudo que tinha acontecido por tantos anos. Todo esse tempo pude ouvir vocês, entender o que estava acontecendo com vocês aqui em casa. O menino confessou em lágrimas. Sua mãe, ao ouvir essas palavras, ficou arrasada, mas ficou completamente surpresa quando seu filho lhe disse que a perdoava, porque ele também tinha visto tudo o que eles tiveram que passar, que não julgava as palavras de sua mãe, senão lhe agradecer por todo esse apoio que os pais lhe deram. Ao longo do tempo, a rápida recuperação do pequeno Samuel, o menino conseguiu voltar à escola, apesar de estar em uma cadeira de rodas, superando cada um dos obstáculos da vida. Seus pais também estiveram junto a ele em todos os momentos. A família teve que se submeter a várias terapias, porque passar por momentos tão difíceis e traumáticos tinha deixado várias feridas neles, mas os profissionais tinham certeza que eles eram capazes de superá-lo, pois havia algo muito forte que os unia. Sim, o que se chama de amor, que nunca havia desaparecido apesar dos problemas. Amigos, quando as coisas se tornarem difíceis, lembrem-se que depois de uma tempestade, o sol sempre volta a brilhar.